Olá, olá, estudante! Hoje eu vou falar um pouco mais sobre controle emocional. Você que está me acompanhando nesse desafio 365 dias sabe que a gente já comentou bastante sobre esse tema, porque a essência de tudo que eu estou fazendo aqui é o quê? É a gente enxergar que a performance do estudante, junto com o estudo que ele tem de qualidade, junto com o controle emocional, faz ele ser aprovado mais rápido, faz ele alcançar o objetivo que ele tem com os estudos muito mais rápido. E aqui, para você ter ideia, eu separei alguns gatilhos de antecipação. Você vai entender um pouco mais sobre isso durante o vídeo, mas se você já se interessou, se você quer saber que tipo de atitudes você pode ter, que tipo de ferramentas você pode utilizar para ter mais controle emocional, não esquece de se inscrever no canal, de deixar as notificações para receber o tema do vídeo diário e também deixar o teu gostei. Lembra que sempre quando você comenta, a gente tem feedbacks, a gente sabe o que você quer ver mais por aqui. Então fica muito bom e fica muito interativa essa relação que a gente tem aqui, beleza? Sem mais enrolação, bora falar sobre esses gatilhos de antecipação que podem fazer você ter mais controle emocional. Bom, o que é gatilho? Gatilho, antes de antecipação, gatilho. Gatilho é coisas que você percebe que estão acontecendo na tua realidade e que se ativar um gatilho sobre isso, você consegue antecipar uma situação. Vou dar um exemplo do que seria isso. Você está com uma situação onde você está com muita fome. E aí, quando você está com fome, se você, por exemplo, está tentando emagrecer, qual é o gatilho da fome para você? Cara, eu tô com fome, eu preciso comer. Então, quando você percebe isso, se você não tiver um gatilho específico para essa situação, você vai acabar comendo qualquer coisa. Mas como você se preparou para essa situação, você vai focar em ativar, em querer comer uma coisa que você preparou, planejou diante das suas situações. Claro, não dá para fazer isso com todas as situações, mas aqui, colocando para a realidade do estudante, a gente vai conseguir focar em algumas situações específicas. Vamos dar alguns exemplos. Nem toda manhã a gente acorda com muita disposição, nem toda manhã a gente acorda querendo fazer as coisas, querendo fazer tudo acontecer, né? A gente sabe que isso é verdade, mas existem alguns gatilhos que você pode tentar ativar, ou seja, ferramentas, comportamentos baseados no seu interesse, baseado no que você conhece sobre você, que fazem você ganhar um pouco mais de disposição. Como assim? Primeiro, nada substitui um sono de qualidade. Mas existem coisas que você vai fazer, que são esses gatilhos. Então, se você alinhar esse sono de qualidade com esses gatilhos, a performance é muito maior. Então, o que seria? Eu, por exemplo, eu ganho muita energia, eu fico muito mais entusiasmado para começar o dia quando eu escuto músicas. Então, o gatilho para mim, para eu ganhar mais energia de manhã, ou seja, a rotina de manhã que eu coloco pra mim é ouvir músicas, ou músicas que eu sei que vão me fazer bem. Então é muito bacana. Então eu já ganho energia, já fico mais tranquilo. E aí, por exemplo, o gatilho da dificuldade. Quando eu tô enfrentando uma situação onde eu não consigo evoluir no assunto, eu tô lá estudando uma coisa e não tô conseguindo evoluir. Qual é o gatilho pra mim nesse momento? A gente até já conversou sobre isso. Perguntar para alguém que já vivenciou aquele momento e já conseguiu vencer essa dificuldade. Então, sempre que eu tô com muita dificuldade em um assunto, que eu quero realmente evoluir nele, eu sempre pergunto para as pessoas que já venceram aquilo ali, justamente pensando, poxa, como é que eu posso realmente percorrer um caminho mais encurtado, ou seja, você já vivenciou isso, onde você errou, onde você acertou, e essa pessoa geralmente tem uma resposta que eu nunca tinha imaginado. E aí é muito massa porque eu consigo perceber. Outras coisas que me ajudam em relação à dificuldade é justamente enxergar os princípios por trás da dificuldade que a gente já conversou aqui, né? A nossa falta de humildade para voltar por básico, a nossa simplesmente dificuldade de enxergar a matéria como um todo, porque quando você não vê um fim, você fica desesperado achando que aquilo nunca vai acabar. Então são coisas que você vai internalizando e vai aplicando. Quando eu tiver dificuldade, eu tenho que fazer isso. Quando eu tiver sem disposição, eu tenho que fazer isso. Quando eu quiser, por exemplo, organizar um tempo a mais para mim na minha semana para eu fazer uma coisa específica, eu tenho que planejar isso de uma forma diferente. Então, o controle emocional é muito importante, mas preste atenção na palavra que eu utilizei. Controle. Não você simplesmente ser um cara completamente, vamos dizer assim, tem uma blindagem simplesmente absurda, porque as pessoas usam muito esse termo blindagem, mas não é simplesmente você não ser passivo, você não ter nenhum tipo de emoção, não é sobre isso. O controle é você saber ter as atitudes certas para tirar o melhor proveito daquela situação. O interessante para o estudante não é simplesmente ele não ter emoções.
Inclusive, a emoção pode inclusive ajudar ele a ser melhor estudante. O interessante é que o gráfico dele seja um gráfico onde ele faça oscilações. E é isso que vai fazer a grande diferença. E quando esse gráfico ele está mais estável, ou seja, de altos e baixos, mais controlados, a palavra controle, isso é que vai fazer você ter mais performance. Lembre, o tripé estudo de qualidade, desempenho, planejamento e estratégia, que eu chamo de performance, e controle emocional, faz com que os estudos eles harmonizam e você consiga mais resultado com os estudos e com um tempo muito menor. Então, olha que gatilho interessante que eu falei da dificuldade, olha que gatilho interessante que eu falei sobre o amanhecer, né? O início da tua rotina, o início das tuas atividades. Uma coisa muito massa que eu gosto também é que, diante de uma ideia que eu sinto, ou seja, simplesmente vem uma ideia na minha mente sobre alguma coisa, uma sacada, um raciocínio, eu preciso anotar aquilo ali nos próximos segundos, porque eu sei que se eu não anotar esse raciocínio, se eu não anotar essa ideia que eu tive, eu vou acabar esquecendo. Então, simplesmente na hora que caraca, eu entendi isso aqui agora, eu tenho que anotar sobre isso, para eu olhar depois no fim do dia, ou então no outro dia, o que eu tive, que raciocínio foi aquele, isso me ajuda a memorizar, a guardar aquela informação com mais precisão. Enfim, são múltiplos gatilhos de antecipação, ou seja, antecipa aquilo de um sofrimento maior, de você estar mirabolando as ideias, de você estar se sentindo muito mais instável emocionalmente do que se você não fizesse. Então, você faz, ganha estabilidade, mesmo que isso oscile de certa forma, mas não vai ser aquele gráfico completamente desregulado, e assim tira um proveito interessante disso, beleza? Eu espero que isso te ajude a melhorar como estudante, de você realmente perceber que faz sentido você antecipar um grande sofrimento para que ele seja um menor sofrimento. E antecipar, por exemplo, uma coisa que eu uso muito quando eu, por exemplo, estou, vamos dizer assim, para baixo, porque todo mundo tem, a gente mostra pouco aqui essas situações para baixo, mas quando eu estou para baixo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de repetir coisas positivas para mim, eu gosto de me olhar no espelho e falar, calma, isso é um momento, isso vai passar, você tem que focar no que você tem controle. Eu uso muito essa frase para mim, foca no que você tem controle. O que você, Arthur, está fazendo para tornar isso o melhor possível, mesmo que não seja a coisa mais maravilhosa do mundo, mas o que é melhor possível, qual proveito você pode tirar dessa situação. E assim a gente evolui sempre. Eu deixo essa mensagem para você, se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, de comentar aqui algumas coisas que você faz, compartilhar isso com uma pessoa que você se importa, e assim a gente vai criando essa comunidade de estudantes que verdadeiramente se importam uns com os outros, beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.